Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, refletindo sobre a interpretação do depósito da fé, que foi confiado à totalidade da Igreja, nós falamos sobre a importância do magistério da Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, seja a palavra de Deus escrita, a Bíblia, seja a palavra transmitida, a grande tradição. Esse ofício foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Em quem são aqueles que exercem esse magistério, os bispos em comunhão com o Papa. Vimos também que o magistério da Igreja, ele não está acima da palavra de Deus, mas está a seu serviço, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, o magistério ausculta piedosamente a palavra, aguarda fielmente e a expõe santamente. Deste único depósito obtém tudo o que é para ser proposto, para ser acreditado como divinamente revelado. Vimos também que os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos seus apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, Lucas 10, 16, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Assim funciona a transmissão da fé na Igreja Católica em linha de princípio. Claro que já tivemos a oportunidade de citar comunidades que durante um século perseveraram, né, na fé, sem a presença de nenhum ministro ordenado, apenas com os leigos. É possível, mas de uma maneira geral, a interpretação autêntica da palavra de Deus cabe ao magistério. Essa é a fé da Igreja Católica. E aí nós chegamos ao parágrafo número 88 do nosso catecismo, onde nós vamos começar a falar sobre os dogmas da fé. Tem muita gente que não sabe muito bem o que vem a ser dogma, então agora o catecismo apresenta 3 parágrafos que nos ajudam a entender um pouco melhor. Então, parágrafo 88, o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão à adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que estão conexas à revelação divina. Ou seja, o que são dogmas? Dogmas são afirmações feitas com autoridade e que obrigam os fiéis católicos à adesão irrevogável na fé. Para a gente entender um pouco melhor, existem verdades de fé que nunca foram definidas formalmente pelo magistério. Por exemplo, o magistério nunca precisou reunir um concílio ou um papa fazer uma declaração de que Deus existe. Há uma verdade que é pressuposta praticamente e que no interno do cristianismo não foi nunca contestada, né? Nunca foi contestada. Mas existem certas verdades que começam a ser contestadas, ou então que depois de uma longa reflexão, a piedade do povo vai assentando-se no sentido de considerar aquela realidade como pertencente ao patrimônio de fé católica. E aí, nesse momento, entra a figura do magistério, o Papa sozinho, falando ex cátedra, ou seja, falando como o chefe universal da Igreja Católica, Apostólica Romana. E aí ele, então, define uma determinada expressão, uma determinada área do saber teológico como pertencente ao patrimônio da fé. Ou então um concílio ecumênico em comunhão com o próprio Papa.
Para a gente tentar entender um pouco melhor isso, o último dogma proclamado por um Papa foi a Assunção de Nossa Senhora. E isso aconteceu em 1950, pelo Papa Pio XII. Até então, havia sim reflexões, opiniões, estudos aprofundados, a piedade popular, que sempre se referia a Nossa Senhora como a Assunta ao céu. Aliás, já São João Damasceno, que foi um dos últimos santos padres, lá no século VII, tinha afirmações muito significativas sobre isso. No entanto, havia também estudiosos, havia também gente séria dentro da igreja que contestava essa realidade. Então, depois de consultar os bispos no mundo inteiro, que por sua vez consultaram seus próprios fiéis, o Papa Pio XII, falando então em nome da Igreja Católica, como chefe universal, visível dessa igreja, ele empenha toda a sua autoridade e proclama que a bem-aventurada Virgem Maria, tendo chegado ao fim da sua vida terrestre, foi elevada ao céu de corpo e alma. Antes disso, a discussão era possível, era livre. A partir do momento em que Pio XII proclama este dogma, aquele que nega esse dogma começa a sair da fé católica. Situações parecidas aconteceram em contextos bem mais polêmicos, e às vezes envolvendo o cerne da nossa fé, como foi, por exemplo, o caso do Concílio de Nicéia, que se reuniu lá no começo do século IV, porque surgiu um padre muito inteligente, um teólogo, um grande teólogo, chamado Ário, ou Ario, que começou a negar que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e de consequência Jesus, o Verbo encarnado, fosse verdadeiro Deus. Qual era a argumentação de Ário, ou de Ario? O próprio Jesus proclamou o credo básico de Israel, o credo do Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Então, existe um único Deus. Logo, o Filho não podia ser Deus. Então, na opinião de Ário, o Verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria foi a primeira criatura, criada antes dos séculos, antes dos tempos, mas criatura. Portanto, de um nível inferior ao Pai. E com isso, ele provocou um racha na igreja. E aí se reuniu o primeiro concílio ecumênico da história, na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, e foi lá que, depois de muitas discussões, os padres conciliares propuseram uma fórmula que até hoje nós usamos no credo, de que o Verbo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Certamente vocês devem se lembrar que, numa versão do credo, nós proclamamos essa realidade como parte da nossa fé. Mas vejam, então, essa verdade se tornou um dogma a partir do momento em que a Igreja sentiu a necessidade de defender publicamente, de maneira oficial e irrevogável, algo que estava relacionado com o próprio cerne da sua fé, ou seja, a divindade de Jesus, nosso Salvador. Então, antes se discutia, depois, a partir daí, quem nega essa verdade começa a deixar de ser católico. Então, meus queridos, ou deixa efetivamente, de ser católico, queremos pedir que o Espírito Santo continue nos conduzindo nesses meandros tão importantes para que tenhamos plena consciência acerca da nossa identidade de católicos. Amém.